Olá, me chamo Yasmin Mello, sou aluna do nono período noturno 2 e eu, juntamente com meus colegas de trabalho, Pedro Henrique e Gabriel Lisboa, vamos falar um pouquinho acerca do controle de convencionalidade, um tema muito importante, apesar de não ser tão debatido quanto o controle de constitucionalidade, por exemplo. Então, nesse caso, o controle de convencionalidade, como o próprio nome já nos aduz, fala sobre, por exemplo, temos nossas leis internas, mas elas precisam estar em conformidade com as leis externas, que nesse caso são os tratados, por exemplo, os tratados, são os tratados em convenções internacionais. De forma resumida, é como se ele realmente servisse para ter uma conformidade, tanto com as nossas leis quanto com os tratados e convenções internacionais. É como se todos tivessem que ter o mesmo patamar de segurança, como se eles precisassem ser iguais, digamos assim. Nesse caso, quando eu falei acerca de segurança, é mais no sentido dos direitos realmente humanos. O controle de convencionalidade serve para que a gente garanta, tanto em âmbito interno quanto em âmbito externo, mas principalmente no interno. É como se as nossas leis precisassem estar em conformidade com também, tanto com os pactos internacionais, e bem como convenções, mas principalmente em relação aos direitos humanos. E é um fato muito importante e bem interessante também, porque a gente vê muito isso, que é um exemplo bem importante, sobre o depositário infiel. Sabemos que é admitida a prisão para o depositário infiel, porém o Pacto de São José da Costa Rica fala que não. Em seu artigo 7º ali, ele diz que não é legal, literalmente, você prender uma pessoa devido a este fato. Tanto que existe atualmente no nosso ordenamento jurídico uma súmula vinculante do STF, a qual fala sobre isso, que apesar de ainda existir essa possibilidade de prisão, ela não é mais vista como lícita e sim ilícita. Também é importante a gente entender de onde é que vai surgir o controle de convencionalidade, de onde é que ele veio, a origem, a necessidade que se teve de criar esse controle, que vai surgir aproximadamente, acho que em 1973, em um caso que a corte estava julgando, que era um caso do Chile contra um professor do próprio estado que foi executado por questões políticas e que por conta daquilo se entendeu que não só era necessário que tivesse esses tratados de direitos humanos, mas que também fosse meio que policiado, que fosse analisado se estava sendo cumprido conforme as leis daquele lugar. Então, basicamente, se criou contra a convencionalidade nessa necessidade de fazer valer os tratados em cima das leis locais. E para isso, internacionalmente, é a própria Corte de Direitos Humanos que vai avaliar essas questões. E dentro do próprio país, dentro do Estado, é o judiciário, o pessoal administrativo, legislativo, que eles podem fazer valer, deixar de aplicar a norma local para poder aplicar a norma dos tratados de direitos humanos, que tem uma hierarquia acima da lei local e devem ser cumpridos independente do que diga a Constituição daquele lugar.